Evangelho segundo Mateus, páginas 41 a 45. Entrada em Jerusalém. 21. Jesus e os discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada aí, com ela, um jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, direis: O Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos em cima, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu seus mantos no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam no caminho. As multidões na frente e atrás dele clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira ficou alvoroçada, e diziam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pombas. E disse-lhes: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Os cegos e os aleijados aproximaram-se de Jesus, no templo, e ele os curou. Os sumos sacerdotes e os escribas ficaram indignados, ao ver as maravilhas que ele fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi. Interpelaram-no: Estás ouvindo o que dizem? Sim, estou, respondeu Jesus. Nunca lestes nas Escrituras: Da boca dos pequeninos e das criancinhas preparaste um louvor? Então, os deixou, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Maldição da figueira. De manhã cedo, voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ao avistar uma figueira na beira do caminho, foi até lá, mas não achou nada, a não ser folhas. Disse então à figueira: Nunca mais produzas fruto algum. E, no mesmo instante, a figueira secou. Vendo, os discípulos disseram admirados: Como é que a figueira secou tão de repente? Jesus respondeu-lhes: Em verdade, vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que fiz com a figueira, mas também, se disserdes a esta montanha: Arranca-te daí e joga-te no mar, acontecerá. Tudo o que, na oração, pedirdes com fé, vós o recebereis. A questão da autoridade. Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele, perguntando: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus respondeu-lhes: Eu também vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? Eles ponderavam entre si: Se respondermos, do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se respondermos, dos homens, ficamos com medo do povo, pois todos têm João em conta de profeta. Então responderam-lhe: Não sabemos. Ao que ele retrucou: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Os 2 filhos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós, caminhando na justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, para crer nele. Os agricultores assassinos. Escutai esta outra parábola: certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele alugou a uns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou os seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número que os primeiros. Mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes o próprio filho, pensando: A meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vamos matá-lo e tomemos posse de sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: Dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, Jesus lhes disse: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os construtores rejeitaram, esta é que se tornou a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará despedaçado, e se ela cair sobre alguém, o esmagará.
Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e entenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o tinham na conta de profeta. O banquete de casamento e o traje de festa. 22. Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Mandou seus servos chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ouvir. Mandou então outros servos, com esta ordem: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção, um foi para seu campo, outro para seus negócios, outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irritado e mandou suas tropas matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, disse aos servos: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava em traje de festa e perguntou-lhe: Meu caro, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem ficou sem responder. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O imposto pago a César. Os fariseus saíram e fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Mandaram os seus discípulos, junto com alguns partidários de Herodes, para perguntar: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Não te deixas influenciar por ninguém, pois não olhes a aparência das pessoas. Dize-nos o que pensas: é permitido, ou não, pagar imposto a César? Jesus percebeu-lhes a maldade e disse: Hipócritas, por que me armais uma cilada? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe a moeda. De quem é esta figura e a inscrição? Perguntou ele. De César, responderam. Ele então lhes disse: Devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus, o que é de Deus. Ouvindo isto, eles ficaram assombrados e, deixando Jesus, foram embora. A ressurreição dos mortos. Naquele dia, aproximaram-se dele uns saduceus, os quais afirmam que não há ressurreição. Perguntaram-lhe: Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer sem deixar filhos, seu irmão deve se casar com a mulher dele, para dar descendência ao irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro era casado, morreu e, como não tivesse filhos, deixou a mulher para o irmão. Do mesmo modo aconteceu com o segundo e o terceiro, até o 7º. No fim de todos, morreu a mulher. Na ressurreição, a qual dos 7 pertencerá à mulher, já que todos a tiveram por esposa? Jesus lhes respondeu: Estais errados. Não compreendeis a Escritura, nem o poder de Deus. Na ressurreição não haverá homens e mulheres casando-se, mas serão como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões se extasiavam com seu ensinamento. O principal mandamento. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então se reuniram, e um deles, um doutor da lei, perguntou-lhe, para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo lhe é semelhante: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. O Senhor e filho de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: Que pensais sobre o Cristo? De quem ele é filho? De Davi, responderam. Ele replicou: Como, então, movido pelo Espírito, Davi o chama de Senhor, quando diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe nada. E a partir daquele dia, ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas.